Eu estou aqui numa cachoeira de Caldas. Vamos ver se a imagem fica boa, dá para me ver. Na realidade, a importância maior não é me ver. A importância é a gente poder se concentrar para conversar sobre determinado assunto. Hoje eu queria falar sobre ansiedade e sobre medo. Você tem muitos medos? Quais são as suas ansiedades? Você consegue detectar de alguma forma como isso acontece? É interessante que se você pensar, se você parar e analisar, é um processo que se retroalimenta, né? Tanto a ansiedade quanto o medo, eles caminham de forma muito paralela, já que são em parte a mesma coisa, né? As reações fisiológicas, você pode reparar, da ansiedade é muito parecida com as reações do medo, até porque a ansiedade extrema, ela vai finalizar no medo, porque a ansiedade é uma forma de medo. Como é que funciona isso? Imagina que você tem uma vida corrida, cheia de preocupações, cheia de compromissos, de obrigações. Isso, naturalmente, você começa a estabelecer uma certa determinada imagem de uma pessoa, de um profissional, ou de alguém em que deve chegar, que deve cumprir horários, como você talvez espere que os outros façam com você. Né? Naturalmente, a gente começa a se adequar a um sistema onde todos estão inseridos e coloca nesse sistema a imagem de que é uma realidade extremamente necessária, forte, tem que ser desse jeito, porque se não for, eu posso perder tal coisa, eu posso pagar o preço de determinada forma, eu posso perder o emprego, eu posso perder a amizade, eu posso perder o compromisso, e aí vem o medo. Então a ansiedade é quase um processo que se alimenta permanentemente. A gente está sempre promovendo meios onde a ansiedade se aloca, ela se direciona para determinado ponto, porque eu promovi uma série de expectativas e essas expectativas naturalmente vão caminhar para que eu sempre me mova em ansiedade, porque a ansiedade é um processo linear que cronologicamente, gradativamente, ele vai se amplificando na medida que as minhas expectativas são grandes. Então, quando eu tenho expectativas e eu não cumpro, não consigo cumprir aquilo que eu tinha determinado, aquela expectativa, aquele movimento, aquele pequeno objetivo que seja, não precisa ser nada muito grande, essa expectativa vai sendo frustrada com um não evento, com um não acontecimento. Isso me faz me frustrar. Ou seja, a frustração está relacionada à expectativa. Quanto mais expectativa, mais eu vou me frustrar, naturalmente. E quanto mais eu me frustro, mais ansiedade eu vou começando a construir. Vou começando a direcionar, a me mover em torno dessa ansiedade. E aí essa ansiedade vai gradativamente se tornando medo, porque eu tenho medo de não cumprir determinada realidade ou projeto que eu fiz. E se eu vou cumprir o projeto, o que será que vão pensar de mim? Será que vão gostar? Quais são as reações das pessoas em relação a mim? Então, se eu tenho uma preocupação muito forte com isso, naturalmente está expressando uma preocupação que eu tenho em manter essa imagem que eu vou construindo e vai sendo moldada em torno dos outros. O que os outros esperam? Por que eu me preocupo que os outros esperem, que os outros façam, que os outros reajam, se eu não tenho nada tão determinado e tão objetivo, tão duro? Então as coisas acontecem de uma forma mais suave se eu não consigo ou se eu não preciso criar tantas expectativas. Só que é um processo difícil, né? No meio da sociedade que a gente vive, no meio das realidades da cidade, dos tantos compromissos que a gente estabeleceu, naturalmente, as ansiedades em cumprir os tantos compromissos acontecem. Então, ansiedade, expectativa, frustração, medo estão todos relacionados. Existe uma forma
real, existe uma perspectiva racional, existe algo que você possa fazer para que essas realidades todas entrelaçadas não causem tanto impacto em você? O que você acha de se autoconhecer? Ou seja, se antes eu não estabeleci essa imagem muito pesada de que eu sou determinada pessoa, rigidamente tem que cumprir essa expectativa que eu mesmo criei, que eu mesmo formei, as frustrações vão ser menores, né? Os medos, por consequência, vão caminhar para um entendimento muito mais suave, muito mais parcializado do que integralizado através de formatos amedrontados e ansiosos. Aí eu começo a pensar, quanto mais eu me conheço, mais eu me reconheço diante desses contextos. Se eu me reconheço diante desses contextos, será que eu precisaria criar expectativas tão fortes? Porque naturalmente, se eu me conheço, eu conheço o outro também. E se eu entendo a realidade do outro, que é exatamente como a minha, com algumas pequenas e superficiais variações, qual é o medo? Qual é o risco? Qual é o problema? Então tudo vai ficar se tornando mais suave, mas para que aconteça esse autoconhecimento, que não é um processo muito simples, ainda que seja a simplificação de todos os processos, eu digo isso porque na realidade a desconstrução é um movimento imprescindível para que a gente consiga se desviar dessa forte imagem que naturalmente a gente vai criando e gradativamente vai alimentando. Se eu não preciso disso de uma forma tão evidente, de uma forma tão engessada, sempre exposta, sempre pesada, a tendência da minha vida fica muito mais simples. Agora, como é que eu conheço, como é que eu reconheço essas características minhas? Quem sou eu? Eu preciso responder quem sou eu a partir do momento que eu entendo que eu sou um processo, ou sou um resultado de vários processos anteriores que foram me construindo, que foram me condicionando, que foram me inventando até eu ter essa determinada capa que eu encaro achando que é realidade. Nessa construção, que vai ficando cada vez mais forte, a minha real essência vai se desconstruindo. Eu perco a minha realidade e eu vivo num mundo de total ilusão, baseado nesses princípios sociais, nesses princípios econômicos, políticos que inventaram e eu acreditei que é a realidade. Como é que eu faço para me desvencilhar disso? Eu tenho que entender os processos, eu tenho que entender as realidades externas ou eu tenho que me reconhecer? Se eu conseguir apenas me reconhecer, e claro que para isso precisa de um mergulho de muita profundidade, de um mergulho de não tentativa de manipulações, livre, solto, expondo fragilidades, expondo realidades, expondo perecibilidades. Na medida em que eu vou me conhecendo e vou me reconstruindo nesse formato que eu sempre fui, mas não me reconheço mais, eu tenho possibilidades de me entender. E nesse entendimento, as situações, a vida vai ficando tão clara e tão presente, a gente tem possibilidade de usufruir da vida, das experiências da vida de forma tão real, de forma tão completa, que tudo vai perdendo gradativamente essa importância. Não que você se torne uma pessoa irresponsável, nem é isso, mas essa responsabilidade extremada, essa responsabilidade engessada, radical, de que tem que ser, e eu tenho uma imagem, eu tenho um nome, vai ficando cada vez mais superficializado, porque você se reconhece na essência que de fato você é. E não nos títulos, não nas nomenclaturas, não nas realidades que vão posicionando e construindo em você. Ainda que o sol esteja aqui apagando, eu estou aqui no pôr do sol, as suas realidades, a sua possibilidade de iluminar os seus entendimentos vão clareando. Iluminação não é um ponto.
eu me iluminei, agora eu entendo tudo, todas as realidades. Se você chama iluminação de consciência, que seria uma coisa mais objetiva e mais real, essa iluminação é um processo que acontece gradualmente e de forma construtiva, colocando camadas de entendimento na medida em que se desconstroem outras camadas que estavam ali, cristalizadas, mas sem nenhum valor, de uma contaminação que te jogaram. Agora tudo começa a ficar muito mais claro. Então entre nesse processo de querer se conhecer e não de fugir dessa realidade. Que isso não possa te gerar medo, porque é você, ainda que você não reconheça. Que isso não possa te trazer ansiedade, porque encontrar-se é o que mais pode te proporcionar a fuga ou a ausência de qualquer ansiedade. Então que você consiga perceber gradativamente, ao se conhecer, ao se investigar profundamente, entendendo os seus princípios e vendo que as realidades, independente de quais sejam externas, internas, pessoas, é tudo o mesmo processo. Entendendo isso, vai ficando tudo mais tranquilo. Então a base da ausência de qualquer medo ou qualquer reação exagerada é a consciência leve, é o entendimento dos processos que estão acontecendo e quem de fato você é. Pense nisso e a gente segue aqui com algumas reflexões. Em outros momentos eu volto, coloco mais uma pitadinha de provocação para que você pense sobre isso. E fique bem. A gente se vê.